Senhoras e senhores, respeitável público, o show já vai começar! Oi? Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou a professora Jussarinha e ela é a Débora, a nossa intérprete de Libras. Na aula de arte, hoje, nós vamos falar sobre o teatro e a arte de representar e encenar ao vivo. Vamos conhecer um pouco do berço do teatro, que é o circo, e algumas curiosidades sobre tudo isso. Um mundo mágico de sorrisos fartos da plateia e de histórias hereditárias. Afinal, quem nasce artista, artista se faz e assim será para sempre. As peças teatrais são representadas nos palcos e picadeiros, muitas utilizam músicas, teatros de bonecos, números do próprio circo, de ópera, balé e outras variedades de dança. Então, respeitável público, para a alegria de todos, vocês, vamos viajar pelo mundo maravilhoso do mundo artístico. Falar de espetáculos de rara beleza, coragem, audácia e sangue frio. Venha comigo! Atualmente, a tecnologia ajuda com iluminação especial, sonorização, efeitos especiais, mas nem sempre foi assim nos espetáculos. Os panos de roda, lonas, folhas de zinco, arames farpados, arquibancadas de madeira, estruturas conhecidas como pauleiras, deram lugar a assentos confortáveis. Local com boa acústica, cobertura, espaços suntuosos e organizados. Mas o sabor da pipoca, do picolé, algodão doce, pirulito de melado, amendoim doce, batata frita, nossa, continuam a me reportar para uma infância muito gostosa. Sim, eu falo hoje com vocês de um lugar que conheço bem e de onde trago muito aprendizado, que é a estrada, o mundo que hoje conhecemos como show business. Sou nascida e criada nos bastidores, picadeiros, palcos de circo, anfiteatros públicos e artistas dos mais variados segmentos. E só para você saber, tenho o maior orgulho de tudo isso. Assim como os circos, os teatros também evoluíram muito. Na Europa, por volta de 500 a 1500 depois de Cristo, as peças frequentemente eram ligadas à religião e inicialmente eram encenadas em igrejas. Mais tarde, passaram a ser apresentadas ao ar livre, em cima de plataformas decoradas, ou às vezes sobre carroças e caminhões, e o povo assistia a grupo de atores ambulantes que apresentavam os espetáculos de entretenimento cômico ao ar livre. No decorrer do tempo, os grandes teatros erguidos na antiguidade acabaram por criar o modelo seguido pelos teatros de hoje. Na época de Shakespeare, mulheres não atuavam no teatro. Os personagens femininos eram representados por homens ou meninos que se vestiam de mulher, como no teatro no japonês. A parte mais importante de um teatro, como casa de espetáculos, é o palco. A encenação acontece na parte da frente do palco, conhecida como proscênio. O palco costuma ser retangular, com um lado aberto de frente para o público. A plateia assiste à produção que se desenvolve no palco como se estivesse enxergando através de uma parede de uma sala. Alguns teatros têm um palco que avança parcialmente sobre a plateia. O público ocupa 3 lados da seção projetada desse palco. Já no chamado teatro de arena, também conhecido como anfiteatro, o público se dispõe em torno do palco, pois ele fica no centro. Outras partes importantes do teatro são os bastidores e os camarins. Há também uma cabine na qual técnicos controlam a iluminação e o sistema de som. Mas será que os artistas, atores, atrizes, bailarinos, cantores antigamente contavam com esse suporte de hoje? Veja nesta foto. A estrutura do circo, como estava colocado o microfone, a fiação e o picadeiro para os artistas cantarem era a própria arena, onde aconteciam as touradas. E essa gatinha no braço dessa cantora aí sou eu, pessoal, no colo da minha mamãe. A minha mãe, Ciomara, cantava junto com o meu saudoso pai, Ciari. Na segunda foto, veja que a trupe
circense, junto aos artistas Ciari, Ciomar e Romaninho, a simplicidade do camarim, a estrutura, mas vejam a alegria nos rostos de cada um por mais uma noite de trabalho que agradou e encantou aquela cidade. Montar uma peça de teatro é um trabalho de equipe. Muitas pessoas trabalham juntas e cada uma tem sua função. Em uma peça, os papéis mais visíveis são dos atores. As pessoas principais que trabalham nos bastidores são o produtor e o diretor. O produtor é o principal responsável pelo financiamento da peça, é ele que busca patrocínios e administra o dinheiro para a montagem, e o diretor é quem decide como a peça será encenada, e isso envolve dirigir o trabalho dos atores da equipe técnica que trabalha nos bastidores. O diretor também comanda os ensaios. Um dramaturgo escreve o roteiro ou o texto da peça, que contém a história e as falas dos atores. O diretor de cena cuida de toda a atividade dos bastidores durante a produção. O cenógrafo cria os cenários e a mobília que vai ser usada. O aderecista cuida dos adereços pequenos ou adereços usados no palco. O técnico de luz ilumina o palco, enfatizando determinadas ações e diálogos ou criando um clima específico. O maquiador e o figurinista ajudam os atores a ter a aparência adequada para seus papéis. O divulgador faz a divulgação do espetáculo para atrair o público. Outros tipos de produções teatrais podem envolver outras pessoas com funções ou talentos especiais. Em um teatro de bonecos, por exemplo, várias pessoas desenham, fabricam e operam os bonecos ou fantoches. Em produções que envolvem dança, o coreógrafo cria os passos e movimentos da sua dança. Músicos e compositores podem fazer parte da equipe, criando trilhas sonoras especiais para este espetáculo. Aqui em Goiás, destacamos entre muitos o trabalho do renomado e conceituado produtor cultural Hélio Martins, que atua atualmente na Companhia Flor do Cerrado. E diga-se de passagem, ele é o nosso produtor aqui do Conexão Escola, pessoal. Já que estamos falando de referência goiana, vamos falar um pouco sobre o teatro brasileiro, que teve um momento marcante na década de 1940, com a fundação do Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, em São Paulo. Em 44, Abdias do Nascimento fundou o Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro, com o objetivo de valorizar a história e a cultura negra. Em meados de 50, apareceram formas alternativas de teatro, como o Arena de São Paulo, com o qual estavam associados os dramaturgos Viana Filho, Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal. Na década de 70, Boal criou a técnica teatral conhecida como teatro do oprimido, baseado nos ensinamentos do educador Paulo Freire e sua pedagogia do oprimido, que buscava democratizar a produção teatral, ou seja, torná-la acessível para todas as pessoas, independente de sua classe social. Outro teatro fundado na década de 50 e comprometido com as questões políticas e sociais foi o Teatro Oficina, de José Celso Martínez Correia. O Oficina surgiu em 58 em São Paulo, no tradicional bairro do Bexiga, onde funciona até hoje. Vocês acreditam? Beleza, né? O Teatro Popular do Nordeste existiu entre 1960 e 1975. O grupo foi fundado em Recife por vários profissionais das artes cênicas, dentre eles Ariano Suassuna. Seu objetivo era valorizar o saber dos artistas populares e buscar uma maneira nordestina de fazer o teatro. O povo amazonense construiu de 1884 até 1896 uma grande casa de espetáculos, o Teatro Amazonas, em Manaus, que era, na ocasião, uma das cidades mais prósperas do mundo, devido às riquezas geradas pelo ciclo da borracha. Assim, no século XXI, praticamente toda cidade de médio ou grande porte passou a ter pelo menos um teatro para a realização dos espetáculos. É grande também o número de grupos teatrais.
formados por atores e outras pessoas dedicadas à arte da representação. Neste mundo de cores, sorrisos, aplausos e encantamento, os artistas fascinam o público, sejam equilibristas, trapezistas, malabaristas, contorcionistas, palhaços, bailarinos, acróbatas, atores, atrizes, cantores, músicos, toureiros, berranteiros, peões, locutores, narradores, levam crianças e idosos ao mais largo sorriso até hoje nas arquibancadas. Como é bom aplaudir um show, um espetáculo de rara beleza de uma trupe. Hoje, nós falamos sobre o encantamento, a historicidade das apresentações artísticas, falamos de circos e teatros e até um pouco da vida da professora Jussarinha, hein? Pessoal, para não perder o costume, vamos de atividade. Eu vou deixar aqui um desafio para você. Pare tudo que está fazendo. Feche seus olhinhos e procure se lembrar se você já assistiu uma apresentação teatral ou circense. Lembre-se de tudo que você viu. Faça um texto bem bonito no seu caderno, buscando sempre caprichar na escrita, na sua letra, ok? E, moçada, eu realmente sou resultado de muitas mãos e sou muito agradecida a todos os tropeiros, a todo o pessoal de circo que me fizeram hoje professora Jussarinha. Eu já vou indo embora porque me deu uma vontade danada, sabe de quê? De comer aquela pipoca de novo, a batata frita, o algodão doce, mas depois você, por favor, corre lá no YouTube e assiste essa aula de novo, tá bom? E beijos da professora Jussarinha para todos vocês. Tchauzinho, pessoal!